escola do mundo, onde eu posso ensinar e aprender. A palavra da sabedoria é a nossa EBD. Deus é o nosso diretor, o Espírito Santo nosso professor. A Bíblia é a cartilha que ensina o caminho, a verdade e a vida. Deus é o nosso diretor, o Espírito Santo nosso professor. A Bíblia é a cartilha que ensina o caminho, a verdade e a vida. Na manhã de domingo eu estudo, quero mais de Deus conhecer. Acenda a luz para o seu caminhar, venha para a EBD. Deus é o nosso diretor, o Espírito Santo nosso professor. A Bíblia é a cartilha que ensina o caminho, a verdade e a vida. Deus é o nosso diretor, o Espírito Santo nosso professor. A Bíblia é a cartilha que ensina o caminho, a verdade e a vida. Luz do mundo, vieste à terra pra que eu pudesse te ver. Tua beleza me leva a adorar-te. Quero contigo viver. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus e és totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso.
Bom dia, meus irmãos, amigos que nos acompanham aqui neste canal da Igreja Presbiteriana de Três Riachos. Vocês que acompanham nossas lições da Escola Bíblica Dominical e sabem que estamos estudando o capítulo 10 do Evangelho de João. Estamos estudando todo este Evangelho este ano. E você pode, a cada domingo, nos acompanhar ou outro dia da semana, conforme você puder. Por isso eu não posso dizer para você bom dia, boa tarde, boa noite, porque o horário é você que vai escolher para estar com a gente seguindo este Evangelho. Iniciamos o capítulo 10 e hoje nós damos sequência a partir aqui do versículo 22, onde nós lemos acerca da festa da dedicação que acontecia em Jerusalém e as coisas que ali aconteceram. Então, antes de adentrarmos ao capítulo de hoje, vamos ter uma palavra de oração. Pai querido, abençoe nossos alunos, os irmãos queridos e irmãs que nos acompanham aqui através deste canal e seguem as lições do Evangelho de João. Dá-nos entendimento, porque a palavra de Deus nos diz que, se precisarmos de sabedoria, devemos pedir a Deus que a todos dá liberalmente. Então nos conceda essa sabedoria, a iluminação do Divino Espírito Santo e condições para assimilar o que o Senhor quer falar ao nosso coração neste dia. É nossa oração no santo nome do Senhor Jesus. Amém. Então, irmãos, o Evangelho de João, um evangelho muito lindo. Já falei para vocês que do capítulo 5 até o 12, João está tratando daquelas fases de controvérsias, questionamentos acerca de Jesus. Tudo que ele faz, existe sempre alguém ali para observar, censurar, criticar, questionar. O capítulo 10 está dentro desta série de contestações. Mas também um evangelho que tem uma mensagem. Jesus é o enviado do Pai, tem uma missão, e essa missão ele quer que nós também tenhamos. Assim como o Pai me enviou, eu vos envio. É esta é a mensagem do Evangelho de João, o Evangelho do enviado do Pai, para nós que seguimos a missão no seu lugar. Bom, quando isso acontecia, então, esse episódio de hoje? Nós lemos aqui no versículo 32, celebrava-se em Jerusalém a festa da dedicação e era inverno. Preste atenção, irmãos, porque o apóstolo João está aqui dizendo tudo. Quando aconteceu, aonde aconteceu e o que estava sendo celebrado naquele dia. Era a festa da dedicação. Esta era uma das mais novas festas que eram celebradas em Israel. Vamos lembrar que havia aquelas festas bem antigas, tipo a festa da Páscoa, festa do Tabernáculo, essas festas. E aqui a mais recente das festas instituídas em Israel. Esta festa chamava-se a festa do Hanukkah. E o que é interessante, ela iniciava no dia 25 do mês de Quisleu, que é o nosso mês de dezembro. Iniciava exatamente no dia do nascimento de Jesus, exatamente no dia que nós celebramos o nosso Natal, e tinha uma duração de 8 dias. E essa festa era uma festa, então, que era celebrada com muita alegria na nação israelita. A origem dessa festa, como aconteceu, quando ela surgiu? Havia ali, por trás dessa festa, um tempo de muita perseguição ao povo israelita, um tempo de sofrimento nacional, um tempo de tristeza. Por quê? Porque o rei que governava aquela região, lá da Síria, Antíoco Epifânio, era um rei que amava a cultura grega, os costumes gregos e a religião grega. Então a primeira iniciativa dele foi tentar tirar de Israel a fé em Yahvé, no Deus Todo-Poderoso, no Deus Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. E para isso ele tentou inicialmente com mais calma, mais
tato, dissuadir os judeus da sua fé no Deus Todo-Poderoso. Alguns judeus gostaram, aderiram a esses deuses gregos, a essa filosofia grega. Porém, a maioria rejeitou, não quis saber de adorar esses deuses pagãos. Por isso, ele resolveu então recrudescer, tornar-se mais duro com os israelitas. E assim então foi que ele tomou umas providências bem duras. Uma delas, por exemplo, era proibido ter uma cópia do Velho Testamento ou da Torá. Também era proibido fazer a circuncisão das crianças, dos meninos, até o 8º dia, como eram feitos nos israelitas. Alguém que fosse pego com esta cópia da lei ou com uma criança circuncidada seria punido rigorosamente por ser uma falta gravíssima. E se uma mãe tivesse a ousadia de circuncidar seu filho, então ela seria crucificada junto com o bebê. Então ele começou a cada vez ficar mais duro. Para piorar, então ele profanou o templo. Ele foi lá e começou uma perseguição em Israel, onde 80.000 pessoas foram mortas. E os que ele não matou, ele tornou escravas. E então adentrou o templo para fazer aquela profanação, porque ele queria que ali fosse adorado o deus Zeus, o deus do Olimpo. E então, as coisas do templo, 1.800 quilos de ouro foram saqueados. Aqueles departamentos do templo, aquelas salas especiais que ele havia, ele tornou por 10 lugar de prostituição, para profanar mesmo. E no altar dos sacrifícios, no altar que Deus era adorado pelos israelitas, ele então pegou e sacrificou uma porca, porque os judeus detestam porcos por ser animal imundo. E depois então derrubou tudo, levou em nada. E assim ele perseguiu grandemente os judeus. Ele reinou entre 175 e 164 a.C. E então foi que Judas Macabeu e os seus irmãos se revoltaram. Depois disso, eles ficaram muito indignados e começaram então uma revolta. E essa revolta, depois de um tempo, foi bem sucedida. Eles conseguiram livrar Israel, Jerusalém, da mão deste Antíoco. E conseguiram então restaurar o templo. Foram feitos os reparos, a limpeza, a purificação de vestes e objetos do altar que foi refeito. E depois de tudo pronto, houve então um grande regozijo, uma grande alegria, uma grande festa, uma grande celebração. E Judas Macabeu então instituiu que todos os anos seria realizada uma festa para celebrar a purificação do lugar sagrado, do templo. E nesse dia, então seria colocado luzes em todos os lugares do templo, o templo ficaria super iluminado. Nas casas dos judeus piedosos, em cada janela haveria então 8 lâmpadas. 8 lâmpadas que seriam acesas uma a uma até o 8º dia. E então as casas iluminadas. Se você passasse uma casa toda iluminada, você sabia, ali mora alguém temente a Deus, alguém feliz com o reencontro do templo. Então, esta festa também teve o nome da Festa das Luzes, da Festa Luz. Mas havia 2 motivos para que esta festa se chamasse a Festa das Luzes. É porque eles consideravam aquele tempo do templo fechado, aquele tempo em que Deus não podia ser adorado, como um tempo de escuridão. Então, depois que reconquistaram Jerusalém, reabriram o templo, consagraram a Deus, foi um tempo de luz, de brilho, de voltar a
essa luz a inundar a nação. E por isso, as festas das luzes, para celebrar a volta dela. Mas havia também um outro motivo. É que eles precisavam, para acender aquelas velas do candelabro, de azeite. Mas o azeite tinha sido profanado. Antíoco tinha sujado tudo com as suas oferendas e as suas irreverências. Mas, segundo a lenda, alguém achou um pequeno pote que ainda tinha azeite para acender aquelas lâmpadas. E ele ainda estava intacto, ainda tinha o carimbo do anel do sumo sacerdote. E então alguém olhou e disse, mas é tão pouquinho, mal vai dar para iluminar um dia. Quanto menos, 8 dias. E então, segundo eles acreditavam, segundo eles creram, aconteceu um milagre. Aquele azeite não se acabou. Aquele azeite deu exatamente para iluminar durante 8 dias o templo, o candelabro onde estavam as luzes. Então, o Festival das Luzes, a Festa das Luzes, essa festa da dedicação do templo. Uma festa nova e que trazia grande alegria ao povo de poder ir à casa do Senhor. Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. É isso que eles sentiam. Talvez foi por isso que Jesus, nesse evangelho, dirigindo-se a eles, disse, eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará em trevas. Embora eles levassem a ideia de luz do mundo para o templo, luz do mundo para aquela festa, Jesus lhes chama a atenção que ele realmente, ele é a luz do mundo. Ele é que pode levar as pessoas a uma vida iluminada, feliz, na presença de Deus. E com isso, conduzindo as pessoas à presença do nosso Deus. João também fala aqui aonde aconteceu a festa. A Bíblia diz ali no versículo 23, Jesus estava no templo, no pórtico de Salomão. Vamos lembrar que o templo tinha todos aqueles lugares. Havia o pátio das mulheres, o pátio dos gentios, até lá no Santo dos Santos. Vocês sabem essa história. E ali, no pátio dos gentios, havia então uma coluna de lindos e esse pórtico eram 12 colunas muito lindas, de 12 metros de altura, uma ao lado da outra. Então, quando a pessoa adentrava a casa de Deus, ela estava cercada daquelas colunas belas, bonitas, e ali era então chamado Pórtico de Salomão. O Pórtico de Salomão. Então foi justamente nesse lugar que Jesus estava quando ele falou, ele disse essas coisas aos judeus. Estes judeus que estavam por ali ouvindo, tinham uma questão, estavam perguntando. Rodearam-lhe, diz aqui a palavra de Deus, rodearam os judeus e interpelaram, até quando nos deixará a mente suspensa? Se tu és o Cristo, dize-o francamente. Quer dizer, irmãos, que por trás desta pergunta havia 2 tipos de pessoas. Havia as pessoas sinceras, as pessoas que realmente estavam esperando o Salvador do mundo, o Jesus prometido, o Messias da parte do Pai. Havia aqueles que queriam saber se você é o Senhor, é o enviado, eu quero estar contigo, te seguir. Havia essas pessoas sinceras, que tinham uma santa expectativa e um desejo de realmente estar com o Senhor. Mas havia também aqueles que estavam por trás dessa pergunta, armando uma armadilha para Jesus, querendo pegá-lo uma declaração que o pudesse condenar como herege, como alguém blasfemo diante do Pai, alguém que as autoridades judias tivessem um motivo para pegar e condená-lo. E também para implicá-lo contra o Império Romano, já que quem dominava ali eram os romanos e eles estão perguntando isso, poderiam depois acusar Jesus de estar sendo um insurreto, alguém que estava se levantando ali para tirar
os romanos de Israel e por isso poder entregá-los às autoridades romanas para serem castigados. A resposta de Jesus foi essa: já vou disse, mas não credes. As obras que eu faço, essas testificam a meu respeito. Ora, Jesus então está falando que ele não falou nunca abertamente que ele era o Messias. As duas vezes que a gente vê Jesus falar quem ele é, foi para a mulher samaritana, que ele falou, né, que ele era o Messias, e ela saiu e correu e anunciou à cidade: olha, o Messias, o esperado, está aqui com a gente. E para o cego Bartimeu, que ele curou, que ele se declarou aquele cego que ele era o Filho de Deus. Mas assim, abertamente para todo mundo, ele não tinha dito. Mas ele disse: as minhas obras falam. Sim, as obras que Jesus fazia realmente testificavam que ele não era uma pessoa comum, que ele era realmente o Filho de Deus. Então, ele disse: as minhas obras, não preciso de estar falando, basta olhar o que eu fiz. Em primeiro lugar, observe as minhas obras. Um homem comum faria o que eu faço? Então, se vocês estão vendo aí, vocês estão realmente tendo o Messias diante de vocês. Vejam, irmãos, que lá no livro de Isaías, capítulo 5, 5 e 6, a Bíblia diz então que os olhos dos cegos seriam abertos, os ouvidos dos surdos se abririam, e então aquele que era coxo saltaria como um servo, e também se cantaria a língua do mudo. Ou seja, Isaías foi projetando para a vinda do Messias um tempo de milagres, de coisas extraordinárias acontecendo. E o que estava acontecendo agora com Jesus ali, senão isto? Uma série de milagres, coisas extraordinárias. Ou seja, então ele era realmente, segundo as palavras de Isaías, o enviado do Pai. Mas também, além desses milagres, vamos lembrar que Moisés falou que viria depois dele, futuramente, um que era muito maior que ele. E a este vocês devem ouvir. Então Jesus, nas suas pregações, se você perceber, ele usou muito as citações de Moisés. Ele citou muito o Velho Testamento para aquelas pessoas que estavam conectadas e esperando o Messias. Puxa, como Moisés falou, é ele então. Então, pela sua pregação e pelas suas obras, ele estava a todos mostrando que ele era o enviado do Pai. Não precisava sair pelas ruas e dizer: eu sou enviado, eu sou o Messias, eu sou isso ou aquilo. Mas a maioria dos judeus não criam nele. A Bíblia diz aqui, olha: mas vós não credes, porque não sois minhas ovelhas. Vamos lembrar que o capítulo 10 começa falando de quem? Jesus, o bom pastor. E Jesus fala que as suas ovelhas ouvem a sua voz e o seguem. Então, esses judeus não creram e não seguiram, por quê? Simplesmente porque não eram ovelhas do Senhor Jesus. Não eram suas ovelhas. Se fossem suas ovelhas, ouviriam e o seguiriam, mas eles não eram, segundo o Senhor falou, ovelhas. Esse evangelho, irmãos, do João, é um evangelho muito lindo para nós, a fé reformada. Por quê? Porque um evangelho que enfatiza a predestinação. Sim, é só você ler e você vai ver aqui nessa história bem presente essa predestinação. Aqui estamos declarações de Jesus que dizem, por exemplo: aquele que o Pai me deu virá a mim. Então só iria Jesus quem foi dado pelo Pai. Aquele que o Pai me deu, ninguém tira de minhas mãos. Ou seja, esse aqui não se perde mais. Ele estará seguro. E assim o Senhor vai fazer declarações que mostram por trás de tudo um plano divino. Há uma mão divina atuando. E enquanto essa mão age, as coisas vão acontecendo. E se esses não estavam ouvindo, certamente porque não eram ovelhas de Jesus. Se fossem, ouviriam, estariam ao seu lado, o seguiriam. Mas não eram, como Jesus falou, não eram ovelhas do seu rebanho. Por isso não estavam seguindo. Para esses que eram ovelhas, ele diz: eu lhes dou vida eterna, jamais perecerão, e ninguém as arrebatará da minha mão. Porque o que o Pai me deu é maior do que tudo, e da mão do Pai ninguém pode arrebatar.
Ou seja, irmãos, ele prometeu às suas ovelhas, aqueles que o ouviam e o seguiam, 3 coisas muito lindas. Eles dão vida eterna. Então, além desta vida passageira, essa vida que todos nós temos aqui no mundo, havia algo maior, além. E a lei era a vida eterna. Na casa do Pai há muitas moradas e eu vou preparar-vos lugar. Então, aqui temos uma mensagem confortadora, que a vida não acaba aqui, que existe uma vida melhor, esperando aqueles que creem, e esta vida é a vida eterna. Em segundo lugar, ele prometeu, aqui nesse mesmo Evangelho, capítulo 10, ele prometeu que lhes daria vida em abundância. Vocês lembram que Pedro perguntou uma vez: Senhor, nós tudo deixamos para te seguir, o que nós vamos ganhar com isso? O Senhor disse: não há ninguém que tenha deixado tudo por amor a mim, que já não receba no presente, agora, 100 vezes mais, em termos de amigos, de outras coisas. Então, Jesus prometeu que daria também àqueles que o seguiam uma vida plena, emocionante, abençoada já aqui. Uma vida sob os cuidados de Deus. E por fim, prometeu segurança, porque disse: aquele que o Pai me deu, né, aquele que veio a mim, ninguém arrebatará da minha mão. Então, aquele que veio a Jesus tem essa segurança, que nem o mundo, nem o diabo, nem as suas próprias intuições humanas poderiam tirá-lo e afastá-lo da presença do Pai. Estariam seguros na mão de Jesus. Ele não seria um salvo hoje e amanhã perdido. Ele é salvo e salvo para sempre, conforme a gente crê e acredita quando se fala de predestinação. Essa segurança ele daria a todos que o seguissem e estivessem ao seu lado. Esse evangelho, irmãos, é um evangelho muito bonito. Tem lindas lições. Tem maravilhosos ensinos. E hoje nós ficamos por aqui, desejando a você um ótimo domingo, uma abençoada semana, e também que você tenha essa mesma segurança que tinham as ovelhas de Jesus, que tem garantido a vida eterna, que já no presente tem vida em abundância para ser vivida. E mais, ainda, a segurança de estar nas mãos de Jesus. Nas mãos do Senhor Jesus, todos nós estamos seguros e abençoados e não temos nada a temer. As mãos do Senhor são mãos fortes, são mãos firmes, são mãos que garantem a nossa segurança e nossa tranquilidade. Nesses dias de pandemia, nesses dias complicados, nesses dias que alguns estão temerosos, ansiosos, inseguros, com medo, que você possa olhar para Jesus e sentir nele o bom pastor que está cuidando de você. O bom pastor que segura você pela sua forte mão e que você não vai cair. E que você vai se manter firme, inabalável, fortalecido e abençoado. Que Deus abençoe você e dê uma ótima semana para todos nós. Amém? Vamos então mais uma oração. Pai, obrigado por esse dia que estudamos aqui com os queridos irmãos, mais um pedacinho do Evangelho de João. Que esses ensinos de hoje nos tragam segurança, tranquilidade e acalmem nosso coração nesses dias tão tumultuados que estamos vivendo. Que possamos nos sentir abençoados, protegidos pelo bom pastor, aquele que dá a vida pelas ovelhas, aquele que não abandona as ovelhas como fazem os mercenários, aquele que nos defende dos lobos e salteadores, aquele que nos dá sempre a sua mão forte para nos segurar. Pai, nos dê essa tranquilidade, essa segurança e abençoe todos os nossos queridos alunos, em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Um grande abraço a todos.